Pare de fazer essas 5 coisas agora. Oi, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, eu sou a Beatriz e aqui eu mostro um pouquinho da minha evolução para construir uma vida melhor. Se você parar de fazer essas 5 coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar. Eu sei que às vezes a gente não consegue parar completamente e eu confesso que nem eu, tá, gente? Tem coisas que eu faço, mas eu tento dar uma segurada. E são coisas que de fato fazem muita diferença na nossa vida. E só depois que a gente de fato para ou tenta parar de fazer, que a gente começa a ter consciência disso. Então, vem comigo. A primeira coisa é deixar de seguir pessoas que não te acrescentam em nada. E, gente, depois que eu virei, sabe, que eu prestei atenção nisso, que eu comecei a seguir isso de fato, virou uma chavinha na minha cabeça. Eu não tinha noção do quanto que isso ia ser libertador pra mim. Então, assim, às vezes a gente se prende porque é da família ou é uma amizade antiga. Cara, não se prenda. Isso seja pra vida pessoal, seja pra rede social. Se não tá te acrescentando, sai, sabe? Vai viver sua vida, vai buscar novas pessoas, vai, sabe? Só sai daquilo ali. É uma coisa que parece bobeira, mas faz muito sentido. E seguindo essa linha de não te acrescentar muito, vem a questão da fofoca, que é a segunda coisa, né? Fofoca, gente. Eu trabalho em salão, né? Eu já falei aqui no canal pra vocês. E assim, a gente que trabalha em salão, a gente já tem aquela faminha de fofoqueira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, de fato, é um ambiente que tá mais propício ali a pessoal ficar falando mais do pessoal, né? De fora. Então, assim, é bom a gente tomar cuidado com isso, porque o meio que a gente tá inserido, né? Acaba estimulando, né? Eu não tô falando que, é porque é culpa de fulano e ciclano, né? É porque geralmente a gente acaba pegando o hábito mesmo e se torna um costume, entende? Então, assim, hoje eu já trabalhei em salão sozinha, já trabalhei em padaria, e hoje eu trabalho no salão, é o ambiente que eu tô mais, assim, inserida dentro de fofoca. Então, assim, se a gente não tiver, não tô falando que, eu nunca faço fofoca, gente, eu faço fofoca também, tá? Mas, assim, é bom a gente tentar sair um pouco disso, sabe? A gente tentar focar nossa cabeça em outra coisa. A gente tentar ficar, assim, em cima da gente mesmo, sabe? Tipo, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E uma coisa que me ajudou muito também foi sair de grupo de fofoca. Na pandemia, o que restava pra gente era ficar na rede social, né? A gente ficava direto ali. E o que a gente tinha de entretenimento era a vida de famoso, né? Só que, gente, famoso também tem vida. Famoso também é ser humano, né? E por mais que sejam figuras públicas, independente, não dá o direito da pessoa falar um monte de bobeira, né? Pegar e comentar um monte de coisas ofensivas, né? Eu acho isso o ó. E aí aquilo ali, aí eu ficava vendo um monte de coisa e aquilo não me acrescentava em nada, sabe? Aí eu falei, quer saber, eu vou parar. Teve um dia assim aleatório, assim, eu falei, eu não vou mais ver nada dessas coisas de fofoca, vou sair dos grupos que eu tinha e sair. E, sinceramente, pra mim não mudou nada, não me fez falta, não me faz falta até hoje. É claro que, assim, quando tem um assunto muito polêmico, não tem jeito, né? Acaba aparecendo pra mim, né? Porque independente de estar seguindo ou não, acaba aparecendo, porque repercute muito. Mas, assim, no geral, eu vejo pouquíssimas coisas hoje em dia. Pouquíssimas coisas. E, assim, isso ajuda muito porque a gente acaba comparando muito também, sabe? A gente fica seguindo pessoas, é aquilo que eu falei, né? A gente fica seguindo pessoas que também não te acrescentam. A gente fica seguindo as pessoas, vendo fofoca da vida das pessoas e, gente, a vida da pessoa é da pessoa, a nossa é nossa. Aí cada um tem que focar no seu. Se cada um focar no seu, dá tudo certo, entendeu? Então, foi algo que pra mim foi muito bom. A terceira coisa é se sabotar e se diminuir. Gente, jamais façam isso. Jamais façam isso. Jamais fiquem com um pensamento negativo, achando que você não vai conseguir, que você, sabe, que não tem jeito pra você. Tem sim. A gente tem que começar a pensar nas coisas boas, entende? Eu sou uma pessoa muito assim, eu sou muito, que tenho a emoção e a razão, né? Eu sou muito racional. Então, por eu ser racional, eu já tenho uma coisa, assim, que pra eu não me frustrar, eu quero pensar, tipo, o que vai dar de pior, sabe? Só que isso, gente, é ruim. E isso faz com que você fique se sabotando. Então, assim, é uma coisa que eu tento trabalhar dia a dia pra não ficar me sabotando, sabe? Porque isso gera medo, gera uma ansiedade, né? Porque às vezes você tá numa situação que você quer sair e aí você fica com a cabeça a mil achando que você não vai conseguir.
é muito ruim, isso é muito ruim. Então, assim, sempre tentar botar os pensamentos pra cima, sabe? Pensa que você vai conseguir, pensa que tem uma coisa que... Eu não sei quem que fala isso. Eu não sei quem que fala, mas é alguma coisa tipo que você tem que fingir até você se tornar, até você ser. Eu não sei quem fala, eu também não sei nem como que se fala a frase. Mas é alguma coisa assim, que você tem que fingir até ser. Então finge que você é corajosa até você ser corajosa, sabe? Finge que você vai fazer, sabe, tudo que você tem que fazer, que você é maravilhosa, que ninguém te para, que você é imbatível. Eu acredito muito no poder da atração, né? Tá na Bíblia que a nossa boca tem poder, né? O que sai da nossa boca tem poder, que o nosso pensamento tem poder. Então, eu acredito, né? Eu acredito que quanto mais você vibra positivo, mais coisas boas tendem a te encontrar, né? E a quarta coisa é pensar nos outros e esquecer de você. Gente, é uma coisa que eu faço muito ainda. Muito, 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 muito. Eu tenho esse problema. Às vezes eu fico pensando o que o outro vai pensar a respeito de mim, sabe? Se eu fizer tal coisa. Tipo, mas o que o outro vai pensar? Gente, não importa o que o outro vai pensar. Mas assim, na prática, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu morro de nervoso, assim, pensando, o que o outro vai pensar? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui trabalhar no salão, eu era uma pessoa super ativa. Antes de eu trabalhar no salão, né? Eu era uma pessoa super ativa, eu não tinha vergonha de gravar vídeo em story, nada disso. Eu fazia super de boa, sem vergonha nenhuma. Quando eu fui trabalhar lá no salão, as meninas, elas não faziam isso. Então, eu acabei pegando, é o que eu falei, né? Quando você tá inserido num ambiente, você acaba pegando o costume das pessoas. Eu peguei esse costume delas. Parei de gravar, parei de ficar falando, divulgar meu trabalho, porque elas não tinham esse costume. Então, eu só fui ficando ali, fui mornando e fui deixando como tava. E, gente, isso é ruim, né? É muito ruim. E aí hoje, como eu perdi completamente o costume de fazer isso, hoje eu não consigo pegar uma câmera e gravar no salão, sabe? Falando e tal. Por quê? Porque eu fico pensando o que as outras vão falar. Só que aí, vamos pra quinta coisa, que é assim, pra fechar, né? Dar desculpa e colocar a culpa em outras pessoas, né? Porque é o que eu tô falando. Eu peguei o costume delas, mas não é porque eu peguei o costume delas que a culpa é delas, né? A culpa é minha porque eu não tomo coragem pra fazer isso, né? Porque se eu tivesse coragem pra enfrentar os meus medos de ficar pensando o que elas vão pensar a respeito de mim, entendeu? Eu podia pegar e fazer e não ligar. Só que eu ligo, entendeu? Então a culpa não é delas, a culpa é minha. E a gente faz muito isso, gente. A gente dá muita desculpa colocando a culpa no outro. Às vezes a gente deixa de fazer várias coisas na nossa vida e a gente coloca a culpa no outro. Porque alguém tem que ser o culpado, né? Ou o filho vai ser o culpado, ou o marido vai ser o culpado, ou a esposa vai ser culpada, ou ciclano, bertano, né? Sempre vai ter que ter um culpado. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar mais sobre isso. Sobre a gente colocar a responsabilidade em nós e não jogar a responsabilidade no outro. Até com coisas tipo, vamos supor, você confiou numa pessoa, aí a pessoa traiu sua confiança ou, né, alguma coisa assim. Aí, você já sabe que aquela pessoa é assim. Se você escolher dar confiança naquela pessoa de novo, e a pessoa vacilar, a culpa é de quem? A culpa é sua, porque você já sabe que a pessoa é daquele jeito e você escolheu dar confiança nela de novo. Então, se a pessoa traiu sua confiança, né, não foi a primeira vez, não foi a primeira, não foi a segunda, aí a culpa é de quem? Aí a culpa, né, aí você tem que começar a colocar a mão na consciência, porque você tá deixando aquilo acontecer, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu levo muito a sério e isso aí é uma coisa que eu consigo praticar bem na minha vida, até que isso daí eu pratico bem. Então, assim, eu parei de ficar projetando as minhas frustrações em cima de outras pessoas, assim. Eu não fiz isso porque... Não, a culpa é minha, não fiz porque... Entendeu? Então, isso é um ponto bem importante pra gente pensar, né? Levar em consideração. E quando a gente começa a fazer isso, a gente fica bem mais feliz, a gente diminui os problemas. Diminui muito os problemas. E é isso, gente. Essas são 5 coisas que eu acho que são muito importantes a gente levar em consideração na nossa vida.
Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Claro que a gente não vai conseguir parar de fazer tudo assim de uma hora para outra, mas são coisas que a gente, pelo menos, se a gente começar a pensar um pouco a respeito e começar a enxergar as situações da nossa vida e tentar aplicar um pouquinho a cada dia, eu tenho certeza que vai mudar muito, muito, muito. Fofoca, você tá num momento ali, você lembra, aí você tenta dar um jeitinho de sair da situação. Questão de sabotar, né? Às vezes você vai passar por uma situação que você vai pensar e você vai lembrar, tipo, não, por mais que você tá com medo, você não acredita, mas você tenta, você fica assim, não, fecha o olho, respira, fala, não, vai dar tudo certo, isso é coisa da minha cabeça, entendeu? Então são assim, são coisas que às vezes a gente não pensa, entendeu? Agora, porque a gente não tem consciência disso, mas a partir do momento que você tem consciência que você tem esses defeitos, você tem esses problemas, você começa a tentar dar um jeito de sair desses problemas, entende? Então, assim, depois que eu tive consciência dos problemas que eu tinha, das coisas que eu fazia, ficou mais fácil de eu tentar pelo menos me policiar um pouco para não ficar cometendo esses erros. Então, espero que tenha ajudado de certa forma, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E é isso, até o próximo.